Amados irmãos, apresento a vocês a coleção Série 1 do Caminho das Palestras de Neville Goddard. São 30 e-books totalmente revisados e de brinde receba o e-book A Lei e a Promessa. Estamos com valor promocional por tempo limitado. Adquira agora essas obras maravilhosas. Todo o material apresentado é o que devemos ter juntamente com a nossa Bíblia cristã. O link está na descrição desse vídeo. Serelk, o fabricante de tapetes, e Abdullah. Enquanto Abdullah e Jetro prosseguiam em seu caminho em direção ao templo, eles passaram pela residência de Serelk, o fabricante de tapetes. Ele se sentou no pátio aberto de sua pequena casa, trabalhando em um requintado tapete de Bucara. O homem e o menino pararam e entraram. Serelk se levantou e os cumprimentou. Ele estava orgulhoso do belo trabalho que tinha diante de si, que estava quase concluído. Seu tom rosa profundo era como veludo contra o qual repousavam desenhos geométricos em turquesa e azul profundo, orlados em preto e marfim. Que trabalho magnífico, disse Abdullah, passando os dedos pela textura aveludada. É perfeito. Serelk sorriu graciosamente. É um tapete de oração para Dana. Veja, aqui está o Philpot, o sinal de boa sorte. E apontou com o dedo marrom para a cruz grega, que foi engenhosamente tecida nos cantos do tapete. Abdullah sorriu para ele. Um sinal de boa sorte em um tapete de oração parece desnecessário, especialmente se alguém sabe orar. Disse Serelk, mas esta é uma ordem. Ele esfregou os dedos sobre a rica superfície colorida, e muitas pessoas ainda não superaram a superstição e o medo de sinais e presságios. Isso é verdade, disse Abdullah. Conheci pessoas que conheciam a verdade e se apegavam a muitas superstições. Por exemplo, alguns deles imaginam, pensando por um momento em silêncio e depois colocando as mãos sobre uma certa parte dos rolos sagrados, que encontrarão uma resposta para suas orações. Este é o tipo mais grosseiro de superstição. É a crença em um Deus separado. Serelk ouvia. Ele era um estudante de Abdullah e frequentemente se sentava na multidão que se aglomerava nos portões da cidade enquanto ele falava. Você quer dizer então que não devemos ir sem nós mesmos para nossa ajuda? Isso é exatamente o que eu quero dizer, pois não há absolutamente nada fora de você que possa ajudá-lo ou prejudicá-lo. Não é o que entra no homem, mas o que sai o contamina. E também poderia ser adicionado: faça-o. Os sinais e presságios de boa sorte, as superstições e medos aos quais os homens se curvam não têm poder nem para o bem nem para o mal. É simplesmente a atitude que a mente do homem assume em relação a eles. Se um homem tem um amuleto ou peça de boa sorte com ele, toda vez que ele pensa nisso, ele pensa em boa sorte. E isso tem a tendência de atrair coisas para ele que de outra forma não aconteceriam em seu caminho. Mas quando ele está com a proibição de tal pensamento material, há também tantas contraleis e contraleis operando contra ele que seu signo geralmente não equivale a nada. Se ele acredita na sorte, também deve acreditar em desastre ou azar. Ou então, não precisaria de um amuleto ou sinal para proteger ou afastar o azar. Quando um homem chega à verdade, ele deve aprender, antes de tudo, que a glória da verdade é o entendimento de que não há separação entre ele e Deus, e que ele não precisa ter recursos para nenhum outro sinal ou maravilha além da mente de Cristo que está dentro. Você não pode imaginar Deus parando em tais coisas absurdas como se acredita.
Por exemplo, alguns dos pensadores mais avançados aceitam em parte pelo menos os signos do zodíaco e sofrem com as predições feitas por seus adeptos. Seria razoável imaginar Deus como criador da lei e então fazê-lo transferir para várias estrelas, etc. E imaginar a intrincada massa de leis que se cruzam e se cruzam novamente para encontrar ou colocar em operação os milhões de destinos que deveriam estar sob seu controle. É impensável, é impossível compreender uma forma tão complicada, especialmente quando você percebe que ela exclui completamente Deus de seu reino e coloca o controle do universo e do homem nas mãos das estrelas. Mesmo assim, muitos sofrem, direta e indiretamente, por causa de sua fé nessas coisas. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Se ele acredita que essas coisas têm poder sobre ele, certamente terão poder até que ele sofra o suficiente com a experiência para lavar as mãos de tudo e voltar-se para o glorioso fato de que ele não está separado nem por um instante de Deus, que é o único poder. Isso é digno de uma meditação tranquila de meia hora. Este fato de que Deus e o homem são um. Pode parecer grande na superfície, mas pare por um momento e pense: eu sou um com Deus. Então pense no que Deus é e sinta a doce certeza de sua unidade com Deus. Uma grande nuvem de preocupação e ansiedade será dissipada de seus ombros, e você será libertado da crença em sinais e presságios, ou mesmo da crença cega em procurar um sinal nos pergaminhos sagrados. Abdullah, disse Serek, sempre fui culpado disso. Muitas vezes orei em silêncio e, em seguida, coloquei minhas mãos sobre uma parte dos pergaminhos e li o versículo, tentando obter uma resposta direta às minhas orações. Mas se tivesse parado para refletir, eu saberia que é tão material como é colocar a mão sobre esta cruz grega e esperar que algo bom aconteça. A verdade é baseada em um princípio. E embora você mantenha sua mão sobre o princípio o dia todo, ela não resolverá um único problema. O que é necessário é o aplicativo. É claro que, quando oramos, a resposta nos é dada e também a maneira de colocá-la em prática, e não precisamos mais de sinais. Se pudéssemos ver a importância do pensamento e quão valioso é governá-lo, com certeza, eu presumo que se as pessoas soubessem que realmente é o pensamento, elas ficariam maravilhadas e com os olhos abertos com admiração pelo fato de que um pensamento é tão poderoso quanto uma ação, e às vezes até mais, disse Abdullah. Isso revolucionaria o mundo, se todos soubessem e seguissem isso. Há muitas coisas agora que você pode pensar que não colocaria em ação para o mundo. No entanto, de uma forma vaga, todo pensamento dá frutos. Talvez você possa destruir seus efeitos ou desenraizá-lo antes de vir à tona, se estiver alerta. Mas pense na maravilhosa paz de espírito ao perceber e praticar a teoria de que todo pensamento é tão poderoso ou mais do que uma ação. Ele irá fornecer a você uma proteção e ajuda que você ainda não conhece. Nossa oração deve ser, abre aspas, Senhor, para que eu receba minha visão. Fecha aspas. A visão que permitirá ver essas coisas e colocá-las em prática, e me livrar dessa superstição que lança uma névoa sobre todos. Vamos aprender a viver, não apenas perto de Deus, mas em Deus, e saber que Ele está presente em todas as conversas e vê os pensamentos dos homens tão prontamente quanto você vê o tapete diante de você. É um pensamento feliz saber que nenhum bom pensamento ou palavra se perde e que deve dar frutos segundo sua espécie. Isso nos estimula a pensar com mais cuidado e, portanto, agir.
Pense apenas no que significaria se os homens percebessem que, com o pensamento seguinte, eles retirariam todo o pensamento de Deus. E, no entanto, isso é divinamente possível, quando percebemos a gloriosa unidade de Deus e do homem. De repente, chegaríamos ao conhecimento de que um Deus imutável não poderia ser o Pai da transformação do homem, que a crença supersticiosa de crescer, amadurecer, decair e passar adiante nada é, mas uma crença da vida na matéria, em vez de um Deus, pois nele vivemos, nos movemos, respiramos e temos nosso ser. Deus está esperando para se manifestar a você, e você pode manifestar tanto quanto desejar dele, apegando-se ao conhecimento de que é um com ele e que ele é imutável. A idade se esvai. Não é nada, pois a imutabilidade da vida não registra dias e noites ou anos e meses feitos pelo homem. Este é um pensamento glorioso, e vale a pena sentar-se em silêncio com "Eu e meu Pai somos um". Você já ouviu isso por anos. Mas quando você ponderar de novo com o pensamento de que, a partir do próximo pensamento, vou pensar os pensamentos de Deus, isso revelará em você uma novidade de vida e um propósito que você nunca conheceu antes. A voz mansa e delicada, da qual tanto foi dito, finalmente se tornará a única voz, conforme você começa a perceber sua unidade com o Pai interior. No início, o estrondo do pensamento e da vida mortal clamará alto por uma audiência. Ele apresentará evidências e fatos à sua atenção, mas com sua voz é silenciada pelo giro interno. Ele finalmente se tornará tão fraco que não pode ser ouvido. Então, cada vez que você se voltar para dentro, ouvirá apenas uma voz, e essa será a voz mansa e delicada, que o guiará em toda a verdade. Pois a voz tranquila guia, aponta, ilumina e mostra o caminho que você deve seguir, sem confusão ou medo. Agora, quando uma semente é lançada na terra, ela primeiro morre, e à medida que cai, a nova vida vem à luz. Tolo! Aquilo que semeias não é vivificado, exceto para morrer. Quando você entra no silêncio interior e planta o pensamento de sua unidade, a velha vida de uma vida separada morrerá, e a nova nascerá. E a nova vida, Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve, e a todas as sementes seu próprio corpo, de modo que a renovação e regeneração do trabalho feito desta forma produza resultados. Há uma razão para você estar exatamente onde você está no grande plano de Deus. E é a sua função rejeitar todas as sugestões de dúvida, medo, descontentamento e ouvir as instruções que você deve receber. Não de um professor externo, mas do maior professor em todo o universo, a voz ainda pequena, que o guiará em todas as coisas e lhe mostrará todas as coisas, se você estiver disposto a ouvi-lo e ser guiado por ele. Ele sabe melhor exatamente o que você precisa do que qualquer outra pessoa, pois tem estado com você durante todo o seu progresso. Então, rejeite o pensamento de que você não está em seu lugar certo, que o destino ou as circunstâncias o amarram. No momento em que você perceber que a lei de Deus está operando dentro de você, você verá o que é essa lei. Você pode acreditar nisso. Você pode ter fé o suficiente para se voltar para dentro e declarar sua unidade com Deus e vê-la funcionar em perfeita harmonia em sua vida? Mesmo enquanto falo, sou guiado no que digo a vocês, porque declaro sempre o Pai interior e dar a você a mensagem de que Ele fala comigo. Ele os abençoará como me abençoou, e não deve voltar para nós vazio, mas deve realizar. É Deus quem opera em você. Por favor, observe a localização em você
e então coopere com ele e faça suas ordens. O verdadeiro trabalho que você deve realizar é expressar Deus. É por isso que você está aqui. Você deve expressar Deus. E agora você vai entender por que você deve examinar as Escrituras e saber por quê, porque nelas pensais que tendes vida. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. O lugar que esta mensagem encontra para você é o lugar que você criou para si mesmo, seja por pensamento certo ou errado. E você pode mudá-lo consultando a voz ainda pequena, para, em um piscar de olhos, tudo será mudado. Eu gostaria, disse Serek, que a Dana pudesse ter ouvido sua palestra esta manhã. Abdullah, ele nunca mais se voltasse para o símbolo estúpido de boa sorte, mas tivesse agarrado ao princípio da bondade transbordante que inunda nossas vidas com mais do que podemos aceitar. O tapete vai lhe trazer grande alegria, disse Abdullah. É uma coisa linda. Suas cores requintadas, tão perfeitamente combinadas, e são uma lição de harmonia e tranquilidade que mostram a mente do Criador. E talvez o princípio que você teceu em cada ponto e amarrou em cada nó, um dia chegará a ele e o fará ver o Deus verdadeiro, que não conhece a sorte.